Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma Academia Bíblica. Não se esqueça, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, então eu vou dividir esse livro em vários segmentos. Talvez hoje vamos cobrir até o capítulo de número 7, talvez capítulo de número 8, tá bom? Então vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito por quem? Por Lucas. Lucas que escreveu o Evangelho, ambos direcionados a uma mesma pessoa, chamada Teófilo. Veja o que ele diz na introdução do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o livro anterior é o Evangelho de Lucas. Lucas, que era médico, escreve esse livro a Teófilo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e 2, nós temos o nascimento, o surgimento da igreja. No capítulo de número 1, o Senhor Jesus, depois de ter sido morto, ele ressuscitou e ele apareceu aos seus discípulos dando diversas instruções. Capítulo 1 de Atos, ele diz para que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, poder do Espírito Santo, para que então pudessem ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, todos os confins da terra. Tá? A palavra testemunha vem da palavra mártir, ou seja, aquele que está disposto a morrer por uma causa. Então Jesus instrui os seus discípulos a esperarem. Logo depois disso, ele é assunto aos céus, é aquilo que nós chamamos da ascensão de Jesus. Jesus Cristo que veio à terra, que teve o seu ministério, que morreu para nos salvar, que foi sepultado, ressuscitou e depois da sua ressurreição apareceu aos seus por uma quantidade de dias e depois voltou à direita do Pai. Ele foi assunto novamente aos céus, ele voltou aos céus. Capítulo de número 1 e 2. 2 é o derramar do Espírito Santo. É aquilo que nós chamamos do Pentecostes, Penta, 50 dias depois da Páscoa, cumpre-se esse derramamento do Espírito. Ele vem sobre os discípulos e eles começam a falar em línguas desconhecidas. E Jerusalém estava repleto de pessoas que haviam vindo por causa das festividades e eles começam a dizer que aqueles homens estavam embriagados. Pedro toma a palavra e diz, eles não estão embriagados. Primeiro porque são 9 horas da manhã. Em outras palavras, está muito cedo para alguém estar embriagado. Segundo, Pedro explica que aquilo que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, lá do Velho Testamento, que dizia que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Velhos, jovens, livres, escravos, homens e mulheres seriam cheios do Espírito Santo. E Pedro faz uma pregação poderosa e quase 3.000 pessoas se convertem, 3.000 homens se convertem naquele dia. No capítulo de número 3, Pedro e João estão indo ao templo e eles entram por uma porta chamada Formosa. Tinha um mendigo de nascença que pede esmola. Eles viram para aquele mendigo e diz, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Um milagre fenomenal, um milagre maravilhoso. Capítulo de número 3. Agora pulamos para o capítulo de número 5, porque o capítulo de número 4 é continuação disso que aconteceu no capítulo de número 3. Capítulo de número 5, o que nós temos de importante? A mentira de Ananias e Safira. Quando foram levar suas ofertas, quando foram entregar aquilo que eles supostamente, voluntariamente estavam entregando. Vai primeiro o marido, que é Ananias, diz que vendeu a propriedade por tanto, e portanto ele depositou aos pés dos apóstolos uma certa quantia, mas o Espírito Santo já havia informado a Pedro que aquilo era mentira. E Pedro então confronta Ananias e ele é fulminado pelo próprio Deus ali na presença de todo mundo. Daí a pouco vem a sua mulher, Safira, e Pedro pergunta para ela, foi por tal valor que vocês venderam a propriedade? Deixa eu só fazer um parêntese, que o importante aqui não é o valor que foi depositado. Não sou eu que estou dizendo isso, o próprio texto sagrado diz, Pedro diz para eles assim, vocês poderiam ter mantido a propriedade, ela era de vocês. Vocês não precisavam ter trazido. Vocês poderiam ter vendido ela e trazido uma parte pequena, pronto. O problema ali não foi a quantia, portanto não deixe ninguém usar esse texto para dizer para você que você precisa dar mais ou menos dinheiro. O problema ali foi a mentira, porque eles não estavam mentindo para homens, eles estavam mentindo para o próprio Espírito Santo de Deus.
Safira confirma a mentira do marido e Pedro diz para ela o seguinte: olha, os pés dos homens que enterraram o seu marido estão aí, eles também vão te levar. E ela caiu morta e ela foi levada por eles para poder ser enterrada também, porque mentiu ao Espírito Santo de Deus. No capítulo de número 6, nós temos aquilo que é chamado da instituição dos diáconos. Você está entendendo o panorama aí do livro de Atos? Os diáconos que você na sua igreja deve ter, ou você que está estudando a Bíblia agora, são aqueles responsáveis pela assistência social na igreja, o que nós chamamos de diaconia. Aqui no capítulo de número 6 narra como que foram escolhidos os primeiros. As viúvas de origem grega ou de origem helênica estavam sendo esquecidas na hora da distribuição diária, porque essa distribuição era feita geralmente pelo homem da casa, e como elas eram viúvas, elas estavam sendo esquecidas. Começaram a reclamar, os apóstolos se reuniram e disseram o seguinte: vamos escolher entre nós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que possam se incumbir deste trabalho. Elegeram-se então os primeiros diáconos, o nome deles está relatado aí no capítulo de número 6. No capítulo de número 7, nós temos a história do primeiro mártir do cristianismo. Um homem que defendeu a fé cristã até a morte. Olha o cumprimento daquilo que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, vocês serão martirias, vocês serão mártires por causa do meu nome. Estevão é acusado falsamente, ele dá um discurso, ele faz uma pregação que confronta todo aquele pensamento religioso da época. No capítulo de número 7, nós temos então a execução de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Coisa interessante é que ali estava um homem chamado Saulo. Aqueles que acusaram Estevão e que o apedrejaram deixaram as suas roupas aos pés de Saulo. Saulo, que era um oficial romano, que daí a pouco há de se tornar Paulo. Capítulo de número 8 e 9 relatam isso. Depois da morte de Estevão, há uma grande perseguição aos cristãos. Saulo é o cabeça dessa perseguição, ele pede autorização e vai com uma equipe de soldados para prender irmãos que estão numa outra localidade. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ele é transformado de Saulo para Paulo. Cobrimos aqui até o 9º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Semana que vem tem um novo vídeo que nós vamos cobrir a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe.